Olá, mestre, tudo bem? Aqui é o Jesus. Estou apresentando meu trabalho de TCC, de conclusão do segundo semestre. E eu decidi apresentar um trabalho de TCC sobre embarcações de pequeno porte e grande porte, que são equipamentos usados em ambos também, que eu achei muito interessante porque a gente também trabalha com embarcações de pequenos porte, tipo rebocadores, pode ser até pilotos de lancha, isso tudo, né? Então eu decidi apresentar nesse âmbito para não só focar em embarcações de grande porte, que é só usado em grande porte. Eu começo com o uso de flaps, que flaps são chapas metálicas que tem como função controlar o trim pela proa, de modo a deixar a embarcação mais estável. O que acontece? Os flaps, eles controlam quando há um excesso de peso na nossa embarcação. Tipo, quando a gente tem uma má distribuição de peso, quando a gente aciona o flap, ele trabalha com isso, para tentar controlar essa má distribuição. Ou quando a gente tem uma embarcação de pequeno porte com grande peso, a gente usa o flap para controlar isso também e deixar mais estável, porque ele tira o trim da popa, o trim da proa do navio, de embarcações de pequeno porte, porque eles têm tipo, embarcações de pequeno porte têm uma velocidade muito alta, então eles já admitem um trim pela proa, e o flap atua nisso também, para não deixar que ele atinja esse trim pela proa. Por isso que ele é usado. Eu também botei uma imagem que eu achei interessante para mostrar quando estamos sem o uso do flap e quando a gente está com o flap acionado, como a embarcação se comporta. Temos aqui. Eu também botei geralmente acionado em 3 situações, quando as situações mais que eles são acionados, que é para ajudar o barco a entrar em planeio e atingir a velocidade ideal de cruzeiro, especialmente quando há muito peso a bordo, que é o que eu estava falando. Para ajudar desequilíbrios laterais oriundos da distribuição do peso a bordo, o que é bastante comum em barcos menores de 40 pés. Para melhor navegação em dias de mar ruim, ajustando a proa, que é o que eu estava falando, que em dias de mar ruim, embarcações de pequeno porte, quando tem essa determinada velocidade, ficam com o trim pela proa. Então isso é a função também principal do flap, que é tirar esse trim, controlar ele, os bordos com ondulação, e tornar a navegação mais eficiente e até mais segura. Aqui outra foto com os flaps aqui, que temos já. Podemos ver os flaps aqui que são flaps de popa. Flaps também são utilizados em aviões para controlar o fluxo de ar que passa pelas asas, né? Que é usado também para levantar, subir e controlar a direção do avião. Também botei no meu trabalho, que achei interessante, estabilizadores giroscópicos. Eu tinha visto um vídeo há muitos anos que mostrava a atuação de estabilizadores giroscópicos em embarcações de grande porte, que eu acho que tinha visto em navios de cruzeiro, navios de passageiros, né? Aqueles que... Aí todo mundo se pergunta, como que eu consigo tomar uma sopa ou dançar sem sentir aquela elevação para os bordos? Tinha visto naquele programa. Assim, estabilizadores giroscópicos é um sistema que gira a vácuo e ele é composto por muitos sensores. O que acontece? Quando a gente está navegando com a nossa embarcação, uma embarcação de pequeno porte, tipo uma lancha, a gente consegue sentir a ondulação para os bordos ou para frente e para trás, que é pro e popa. O que acontece? A embarcação, quando ela sofre
sofre uma força de uma ondulação para um lado, tipo, tô numa embarcação, ele foi jogado para bombordo. O que acontece com o giroscópio? O sensor detecta esse movimento e faz o contrário, ele começa a girar fazendo uma força igual a que jogou a nossa embarcação para bombordo, para boreste. Assim, quando ele igualar essa força, ele anula aquilo, ele anula a força. Então, o que acontece? A nossa embarcação fica lá, neutro, estável. Por isso, nessas embarcações também é usado muito para deixar mais segura a navegação, porque eles não ficam batendo, nem oscilando de bordo. Aqui tem aqui eu botei uma imagem que mostra este giratório. Ele cria um torque estabilizador. Aqui, funcionamento. As ondas provocam o início do balanço no barco. O balanço combinado com a rotação do volante provoca precessão, que é a anulação. A precessão do giroscópio cria o torque manoico, que é o torque de estabilizador, que estabiliza o balanço. Aqui também eu achei interessante botar vista em plano de linhas, como ele está lá instalado. Ele fica aqui, ele está mostrando que ele fica no meio, instalado no meio não. Aqui volante, eixo. Botei também bolinho na lateral. Eu achei o nome dele também Build Kills, que às vezes eu pesquisava no YouTube e eu achava esses dois nomes, aí botei os dois. Bolinas laterais. Eles são instalados na chapa do navio e são sempre instalados de dois nos ambos os bordos. A sua função é homogeneizar o fluxo hidráulico que passa pelo casco. Sempre a gente vai encontrar esse tipo de estabilizador da nossa embarcação que a gente usa. O que acontece? Ele pode ser encontrado em navios de pequeno e grande porte que eu pude ver. Pesquisei sobre ele, que dá para encontrar em grande porte e tudo. São chapas metálicas que percorrem grande parte da nossa embarcação. Seu objetivo é aumentar a resistência hidrodinâmica e redução da amplitude das oscilações. Essa é a função das nossas bolinas laterais. E também achei muito interessante que eu estava pesquisando, achei sistemas de quilha retrátil. A gente tem dois tipos, quilha não retrátil e quilha retrátil. Aí eu queria falar sobre quilha retrátil. Por quê? Quilhas retráteis são encontradas em embarcações. O que acontece? Ele também é muito usado para poupar a redução de combustível e tudo isso. Espera aqui. Eu acho que parece funcionar, tá funcionando. Tipo, esse aqui eu botei. Ele permite o recolhimento da quilha para poupar o consumo de combustível e tudo. Ele também é utilizado muito para estabilizar nossa embarcação. Mas quando a gente não está precisando dele, a gente pode guardá-lo. É tipo como se fala? Uma roda de avião. Que a gente sabe que quando o nosso navio tá navegando, a gente tem a quilha lá. Só que o que acontece? A gente está consumindo muito. Aí ele pode ser guardado para ajudar no consumo, na coisa de consumo, e também na estabilização do nosso navio, a atenuação das oscilações em roll que ele efetua. Eu botei também a porcentagem que é de desempenho de 70% a 90% dele. Aqui, como consequência, devido ao tamanho adicional, quilhas, um arrasto e carga adicional são percebidos na embarcação, como também a necessidade de motores mais fortes, e assim efetuado negativamente devido aos esforços adicionais do motor. Eu coloquei os tipos de quilhas retráteis que eu achei, que é do tipo S, que cada um tem um tipo de formato, cada um tem um tipo de design.
dependendo da função a pessoa quer ter na embarcação dele. Que é tipo Z. Dá pra notar que são bem diferentes os formatos deles, o design. Do tipo F e do tipo FZ, que uma melhor redução de balanço em mar agitado para ajudar a manter a velocidade e a reduzir o consumo de combustível, que era o que eu estava falando, que é a função deles. As funções deles são praticamente as mesmas. Aqui são as mesmas. A função é resistência de balanço, fornecer uma resistência ao balanço excessivo do navio. E esse era o meu trabalho, mestre. Eu achei eu achei interessante pesquisar sobre isso, não só sobre embarcações, que eu falei, sobre embarcações de grande porte, mas também de pequenos porte, que eu achei muito interessante, porque eu vi o pessoal pesquisando só de embarcações de grande porte. Então eu falei, pô, mas e se ele for trabalhar num rebocador? E se ele for trabalhar num navio, e se ele for trabalhar num navio de pequeno porte? Eu achei interessante passar essa informação nesse TCC. E esse é o nosso trabalho, mestre. Espero ter agradado, com o trabalho ter ficado bom. E é isso, mestre. Muito obrigado.